Olá, aqui é o professor Fabrício Borges e eu estou chegando com mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo passado falei um pouco a respeito da minha experiência com educação especial, de como foi o meu início e dei dicas para quem está começando nessa área. Se você não assistiu esse vídeo, vou estar disponibilizando o link aqui nos cards para que você possa estar conferindo mais tarde. Já no vídeo de hoje vou atender ao pedido da amiga Daniele lá de São Caetano do Sul e falar um pouco a respeito de tônus muscular. Bom, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Bom, tônus muscular, pessoal, é o estado de tensão do músculo. E a gente tem hipotonia, tônus baixo, e hipertonia, o tônus aumentado. No caso do vídeo de hoje, vou falar mais a respeito de hipotonia, que é esse tônus mais fraco. Por quê? Porque normalmente, um exemplo, crianças com síndrome de Down e autismo apresentam muito essa questão da hipotonia e é o que eu mais desenvolvo aqui na questão da atividade física adaptada. Crianças com hipotonia, a tendência é que elas tenham uma maior dificuldade no desenvolvimento motor e para isso elas precisam ser estimuladas mais cedo. Bom, como que a gente consegue identificar essa hipotonia? É fácil, Os próprios pais podem identificar isso em casa. Crianças com uma postura mais largada, que apoiam mais a cabeça, que ficam mais debruçadas sobre a mesa, elas normalmente apresentam uma hipotonia. A gente tem aquele hábito de questionar, será que é preguiça da criança? Não, cabe prestar um pouco atenção que pode ser hipotonia. Por que essa postura mais largada? Ela vai gastar mais energia para manter a postura equilibrada, então ela vai precisar gastar mais energia e isso fica mais difícil para uma criança, então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Vou dar algumas dicas também de exercícios para que você possa estar estimulando esse tônus, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte: quando eu falo em exercício de fortalecimento muscular para criança, eu sempre uso o termo fortalecimento funcional. Não adianta a gente trabalhar e ensinar a criança a ter força se ela não vai saber usar isso de forma funcional no seu dia a dia. Um exemplo bem simples é quando a gente pede para a criança colocar uma calça, por exemplo. Ela não tem aquela força para agachar, impulsionar e trazer essa calça. Às vezes é essa questão da hipotonia. Então a gente precisa trabalhar essa força, mas de forma funcional para que ela consiga atender essa demanda em casa, tá? Então assim, exercícios básicos que a gente pode estar auxiliando, tá? Subir e descer uma escada. É óbvio que no início isso é muito difícil, então a gente vai fazer de mão, a gente vai estimular depois no segundo momento que ela segure o corrimão e tente fazer isso sozinha. Aí num terceiro momento a gente vai, começa no corrimão, mas depois vamos estimular ela a subir 2, 3 degraus sozinha, forçando um pouco mais esse músculo. Claro que a gente vai estar dando ali o suporte, o auxílio, mas é importante a gente não ter aquela pressa na ânsia já pegar a criança no colo e subir a escada. Não, vamos estimular, dar esse estímulo para a criança. Isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver essa questão de tônus baixo. Exercícios de puxar, de empurrar, o cabo de guerra, uma brincadeira muito interessante que auxilia muito nesse processo. Outra questão, a gente também pode, na sala, eu trabalho muito com os pequenos, essa questão eu utilizo o skate, o puxar e o empurrar, eu utilizo muito o skate. Eu me sento no skate e espicho o meu braço, peço para que eles me puxem, para me conduzir pela sala. Depois ele passa para as costas e vai empurrar, então eu vou estar estimulando isso de forma tranquila, porque o skate não vai deixar ele fazer uma sobrecarga muito grande, mas vai estimular esse movimento. Outro exercício também que eu utilizo muito é o abdominal, sim, para criança. Claro que eu vou estar colocando ele na bola no primeiro momento, eu vou estar segurando das mãos, eu vou estar conduzindo, fazendo o estímulo para que ele consiga levantar sozinho, forçar a região abdominal, porque o abdômen é o nosso grande alicerce postural, A gente joga o peso todo no nosso abdômen na questão da postura. Então, a criança que não tem uma força abdominal e é hipotônica, por exemplo, uma das coisas que a gente pode identificar facilmente é a criança que senta em W. Ela com certeza ou ela é hipotônica, e também ela tem a questão da falta de força abdominal. Então não adianta a gente simplesmente dizer não senta assim e não dar o estímulo, que ela necessita. E a gente sabe que crianças que sentam em W, a tendência lá na frente é produzir uma lesão de quadril. Então a gente
tem que estar orientando para mudar isso. Bom, claro que quando a gente fala na questão do tônus baixo, a gente tem que pensar assim, está associado a vários outros aspectos. Por exemplo, a questão da aprendizagem. Como assim? A criança que ela é muito largada na postura, ela está debruçada sobre a classe, ela não vai estar prestando aquela atenção, tendo aquela concentração na aula. Então, consequentemente, ela não vai ter o estado de alerta normal, né, e vai ser prejudicada na questão da aprendizagem. Então, a hipotonia, ela prejudica em vários aspectos a questão do desenvolvimento global da criança. Então, é importante a gente olhar isso com carinho e dar o estímulo adequado. Quando falamos também no estímulo, a gente tem que pensar assim, é fundamental encontrar um profissional primeiro, identificar como que a gente vai desenvolver isso de forma correta, porque o estímulo funcional do dia a dia, tranquilo, né, dos pais fazerem em casa. Só que tem casos e casos de hipotonia. A gente tem casos mais acentuados, por exemplo, que um exercício feito de forma inadequada, ele vai gerar alguma luxação, uma lesão mais séria. Então, é preciso tomar esse cuidado. Bom, foram só algumas dicas, né, de como a gente pode identificar e desenvolver a questão da hipotonia. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até mais.